Fala pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje. Eu vou me apresentar aqui. Eu me chamo Paulo Ricardo. Eu já atuo no mercado há 15 anos e no mercado eu passei por algumas instituições, XP Investimentos, e durante todos esses anos eu percebi um comportamento que se repete com praticamente todos os investidores. E é verdade isso, tá? A maioria das pessoas compram ações no impulso, sem planejamento. Por exemplo, você de repente está chegando aqui agora de paraquedas, você já é um investidor, ou você de repente tem vontade de investir, mas não sabe como. E aí você começa a pesquisar notícias, aí houve uma recomendação, acha que o preço está barato, vai lá simplesmente e compra, mas sem fazer um estudo de mercado antes, saber sobre aquela empresa, se aquela empresa realmente é uma empresa boa para você ter na carteira. O problema é que muitas vezes a pessoa compra, mas compra na hora errada, no preço errado, e acaba ficando preso a uma posição que ela mesma não queria. E aí, pensando nisso tudo, foi justamente para resolver esse problema que eu comecei a utilizar uma estratégia que hoje eu chamo, com muito carinho, de entrada remunerada, que é o nosso método carro-chefe, que nós, para comprarmos uma ação, nós utilizamos esse método. E a ideia aqui é muito simples, tá? Eu não gosto de complicar o ensinamento, já passei por várias instituições falando sobre os investimentos através dos derivativos, com palestras, com aulas ao vivo. Então, assim, eu não gosto de complicar. Eu gosto de passar o que você realmente precisa fazer para obter o sucesso. E o simples sempre vai funcionar, tá? Vocês não precisam ser um entendedor, não precisa ser um economista para você já de cara, quando abrir a operação, já sair ganhando o capital de vocês. Todos nós, quando entramos na bolsa, é o que nós queremos, é o que nós buscamos, né? É buscar uma rentabilidade, uma consistência e com responsabilidade. E agora, com tudo isso, nós vamos ver que você correr atrás da ação e comprar não é a garantia de sucesso, porque você de repente ouviu uma notícia, o teu vizinho, o teu parente comprou aquela ação do momento, que isso acontece muito, né? Às vezes na roda de amigos, o seu amigo lá fala para você, olha, comprei a ação tal porque ela subiu tantos porcentos nos últimos 5 meses. Só que, de fato, essa empresa realmente você queria ter na carteira? Será que, de fato, essa empresa, ela realmente é uma empresa boa? Você está pagando por um preço justo nela? Então, tudo isso você tem que se perguntar. E no nosso método, a gente consegue avaliar tudo isso de forma rápida, objetiva e muito dinâmica. Porque a ideia aqui, pessoal, vai ser o quê? É nós fazermos essas operações baseadas no fluxo de volatilidade, no fluxo de liquidez. Então, assim, quando nós temos já um objetivo e não ficar correndo atrás da ação, nem comprar ali imediatamente, bom, nós já conseguimos sair na frente, porque nós vamos definir um preço que nós gostaríamos de pagar. Olha a diferença da pessoa que está entrando hoje no mercado e comprando algo à vista, que ela não tem nem a chance de parar e pensar. Você vai ter tempo de pensar, de raciocinar se realmente aquela empresa faz sentido para sua carteira. Se você vê que a empresa paga bons dividendos, se você consegue rentabilizar depois de comprar a ação, tudo isso a gente leva em consideração, tá? E enquanto a gente espera o preço chegar até lá, o strike, que depois você vai saber o que é, a gente vai recebendo uma remuneração por assumir esse compromisso no futuro. E esse futuro pode ser daqui a 10 dias, 15 dias, um mês. Então, tem vários prazos de vencimentos desses contratos futuros que a gente vai tá dando uma olhada daqui a pouquinho. Tá? Ou seja, concluindo, em vez de pagar para entrarmos, nós vamos buscar receber antes mesmo de comprar. Olha que maravilha isso. É uma técnica muito inteligente, usada por vários investidores ao redor do mundo. Como eu sempre falo, você está aqui hoje, você já pode se considerar a nata do mercado, porque uma pequena parte dos investidores detém esse conhecimento e os que acham que detêm, na verdade, eles se enganam, porque
existem alguns detalhes dentro desse método utilizado pelo Warren Buffett, por exemplo, o grande Bassi, nosso investidor mais ávido que existe aqui no Brasil. Ele também utiliza esses instrumentos, só que não de forma aberta, como eu estou aqui falando para você. Então eu cheguei à conclusão que esse é o momento. Porque quanto mais pessoas estiverem no mercado, mais liquidez vamos ter nessas boas ações. E no mais, poxa, fazer você enxergar que há futuro, que há uma grande chance de você também fazer sucesso, fazer a sua história aqui dentro do mercado, tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar exatamente como isso funciona na prática, sem economês, né? Como o pessoal fica enrolando, de enrolation, falando um monte de palavras bonitas, palavras técnicas, mas que no final não vão adiantar em nada se você não tiver um método simples e objetivo. Então o que eu quero fazer com vocês aqui não é nada difícil, sem complicação, sem promessas milagrosas, porque eu também não estou aqui para passar para vocês ilusões, tá bom? Apenas eu quero mostrar a lógica por trás do método e como ele pode ser utilizado por qualquer pessoa que queira investir com planejamento e disciplina. Inclusive eu vou pegar dados reais, operações reais, para narrar para vocês em cima e mostrar que é possível. Você tendo essas ações já em carteira, você, além de conseguir rentabilizar no nosso outro método, antes de fazer a compra das ações, a gente também já consegue rentabilizar de forma inteligente. Então, pessoal, vamos lá para o nosso gráfico, porque a aula vai ficar muito bacana. Se vocês quiserem mandar as dúvidas, deixa aí, que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês todas as informações. Eu vou tirar aqui um minutinho para a gente poder responder. Então, eu não vou ficar olhando aqui para o chat, tá? Eu vou me concentrar aqui, passar informações para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu reduzi minha tela aqui para vocês focarem comigo aqui no gráfico. E esse método, ele é um método que, como eu falei anteriormente, ele é utilizado por grandes investidores, ainda mais quando nós gostamos dessa ação, quando nós já temos um estudo feito sobre ela e nós queremos botar essa ação na nossa carteira, ou de repente você já tem essa ação na carteira e quer fazer mais compras desse ativo, mas sem pressa, sem atropelar o processo. E aqui é a forma mais inteligente, porque antes de você comprar o papel, você faz um contrato futuro, que é uma coisa muito simples, e para isso você assume o compromisso de daqui a 20, 30 dias, 15 dias, você pagar essa ação pelo preço que você acha justo. E para isso o mercado, pessoal, já te paga de cara um prêmio. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso funciona. Vamos supor, aqui no caso, que a Petrobras, no caso a Petrobras aqui, está em R$ 38,83. Eu acredito o seguinte, poxa, se eu hoje viesse ao mercado para comprar Petrobras, eu iria pagar R$ 38,83. Então, quanto é que dá isso na prática? Bom, vamos lá. Vamos supor que eu queira comprar 1.000 ações de Petrobras a R$ 38,80. Eu vou ter que comprar Petrobras hoje com um valor já de cara de 3.893. Mas olha como é interessante esse método. Bom, eu falo assim, olha mercado, eu quero comprar Petrobras, mas eu não quero pagar 38,93. Eu não quero. Tá vendo aqui, ó? O preço dela hoje, ó, 38,93. Eu teria que ter agora para comprar 100 ações, 3.893. E aí eu falo, olha, eu acho justo estar pagando por Petrobras R$ 36,17. Então, presta bem atenção, grava esses números aqui, ó, 3.893, né? Vou até botar aqui na calculadora só para vocês observarem como é poderoso a forma que nós trabalhamos. 3.893. Isso aqui é o preço que, se você hoje chega no mercado querendo comprar Petrobras, você teria que pagar. O mercado, ele é generoso para aqueles que conhecem, que detêm o conhecimento. Aí eu montei a nossa estratégia entrada remunerada, que foi fazer justamente o quê? Assumir o compromisso. Daqui a 20 dias, se Petrobras cair nos 36,11, eu adquiri para mim as ações. No caso aqui, são 500 ações de Petrobras.
com esse desconto que vocês viram aí. Até um pouquinho mais, porque aqui eu marquei 36,17, mas está em 36,11. Aí olha que legal. Quanto que eu recebi para poder fazer essa operação? Olha só, de cara, o mercado me pagou aqui R$110. R$110 é o prêmio que o mercado me dá por eu assumir a responsabilidade daqui a 20 dias eu comprar essas ações. Paulo, tá bom. E o valor? Quanto que eu tenho que ter na conta? Olha que legal, pessoal. Essas 500 ações, eu tenho que ter na minha conta 17.945. É o preço, são os valores que eu tenho que ter para poder assumir Petrobras. É o compromisso que eu fiz com o mercado. Por isso que ele está me pagando esse valor aqui. Mas Petrobras é uma ótima pagadora de dividendos, é uma empresa sólida, ela é volátil, porque é uma estatal, porém paga ótimos dividendos. A gente consegue fazer muitas operações através dos nossos métodos. Porque, se você reparar aqui em cima, pessoal, isso aqui é uma outra operação que eu também montei, que aí para não embolar o meio de campo, para não confundir vocês, a gente vai deixar isso aqui. Por quê? Porque essa operação aqui é uma outra operação depois que nós somos exercidos. Então, olha que bacana. Eu quero comprar a ação. Eu vou comprar a ação daqui a 20 dias com desconto e ainda vou receber um prêmio por isso. E aí, chegou lá no 20º dia, eu fui exercido. O que é ser exercido? É ter a obrigação de comprar o papel. Eu comprei o papel nesse dia. E aí, logo após isso, nós temos um outro método que nós trabalhamos também, a forma de rentabilizar a nossa carteira, que é justamente essa aqui. E geralmente, porque nós temos as ações já em carteira, elas geralmente são muito mais rentáveis. Então, é um processo. Nós precisamos entrar no mercado, rentabilizar com os prêmios, e aí, depois que nós encarteiramos essas ações, nós conseguimos, olha isso, alavancar muito mais e de forma 100% seguro. Né? Então, depois, pessoal, conforme os dias forem passando, vocês forem estudando um pouquinho mais o nosso método, vocês vão entrar nessa outra fase, que é você já estar com as ações compradas em carteira. Aí vocês vão entrar para esse nível aqui de você poder rentabilizar mês a mês a carteira de vocês. Uma carteira já estruturada com as ações que vocês já queriam ter. Mas vamos lá, vamos focar aqui para a gente não perder o fio aqui da nossa estrutura. Então, preste atenção. Nós tivemos um desconto de R$276, tá? E aí nós recebemos mais R$110. Isso tudo aqui, pessoal, R$386, só pelo fato de eu querer, tá? De eu ter a intenção de comprar a ação daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, 15 dias. Cara, isso é fantástico. Agora, imagina um Warren Buffett da vida que faz isso utilizando milhões de ações todos os meses. Ele fica milionário mês a mês fazendo essas operações. O grande Barsi, ele já deixou, a Louise Barsi já falou sobre esse método que eles, na verdade, utilizam de forma diferente, mas a mesma técnica que nós utilizamos para fazermos essa rentabilidade acima do mercado. Porque se nós falarmos isso para o mercado tradicional, para as pessoas comuns, elas vão achar que a gente está falando mentira, que a gente está vendendo algo irreal, mas não é, pessoal. Pode parecer, mas não é. Tá? Então, quando você começa a se envolver dentro das operações, porque isso aqui são operações que são básicas, tá? E mesmo assim, 90% do mercado das pessoas físicas não tem acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de informação. Né? Quando tem de forma errada. Então, dentro dessas operações, tem alguns detalhes que a gente precisa entender, que a gente precisa saber o momento certo. Então, assim, resumindo isso tudo, num vídeo de 30, 40 minutos, 1 hora, a gente não tem como explicar tudo. Mas a ideia aqui, a intenção é justamente simplificar o objetivo dessa estratégia e mostrar para vocês que logo de cara, eu garanto para vocês, entrou hoje falando, Paulo, eu quero fazer a compra de Petrobras, eu tenho aqui 20 mil reais, eu quero, não tenho problema em assumir daqui a 20 dias. Bom, eu já tenho a certeza que você, ao abrir essa operação, você de cara já vai ganhar esse prêmio aqui, ó, de R$110 e mais o desconto
total R$ 386. Isso aqui é uma das operações, tá bom? Então, pessoal, essa é a forma inteligente de nós nos posicionarmos dentro do mercado. Você querer comprar algo no futuro com desconto e ainda receber para isso, cara, eu nunca vi isso em canto nenhum. Em nenhuma profissão, em nenhum negócio do mundo existe isso. Se você buscar na sua memória, puxar aí no Google, você não vai ter em lugar algum métodos que te proporcionam a receber um prêmio para você se obrigar a comprar algo no futuro mais barato. Então, esse é o jogo que o mercado nos proporciona quando você detém o conhecimento, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra operação que eu tenho aqui na minha carteira. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês não prestem atenção nos valores. Isso aqui, pessoal, os valores são detalhes, tá? São detalhes de boas operações que nós fazemos. Tudo é um processo. Para a gente escalar e chegar cada vez mais, chegar mais próximo do nosso sonho, é uma escada. São degraus. E a gente vai cumprindo degrau a degrau. Então vamos com calma. Se você hoje falar assim, poxa, eu não tenho 17 mil para comprar 500 ações, Paulo, então R$ 389 para mim, ela fica inviável eu receber isso porque eu não tenho esse valor agora. Cara, mas vai lá, vai devagarzinho. Você não tem 17.945, mas você de repente tem 3.600 na sua conta para você assumir o compromisso de pagar por isso. E aí, quando você abre aqui, ó, a grade das nossas opções, olha aqui isso aqui como é bacana demais, cara. Olha só, quando eu falo sobre as datas dos exercícios, dos vencimentos, eu falo isso aqui, ó. Nós temos exercícios para 5 dias, nós temos para 10, 40, 30, 20 dias. Então, você pode escolher de quanto em quanto tempo você quer recolher esse prêmio. Lembrando só de um detalhe, para não alongar muito o vídeo, né? Quanto mais tempo nós dermos à ação para ela andar, mais prêmio nós recolhemos. Por quê? Porque a incerteza, a precificação das opções, ela se dá a incerteza do tempo versus preço, tá? Tudo isso envolve a precificação das opções. Então, olha só, quando você faz uma operação, vou te dar aqui um exemplo rápido, daqui a 10 dias, vamos supor, eu quero comprar Petrobras daqui a 10 dias. Olha, 38, os 38 e 36, vamos botar aqui, ó, 38 e 36. Quer dizer, a Petrobras, em 10 dias, ela tem que cair 1% para eu poder receber esse prêmio e comprar a ação daqui a 10 dias. Poxa, bacana, se você tem uma urgência em comprar Petrobras daqui a 10 dias, faz sentido para você. Mas olha que legal se você tem um outro objetivo, como por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui, ó, 1.620 ações de Petrobras. Só que eu não tenho uma urgência agora de comprar Petrobras. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar tempo para o mercado andar um pouquinho mais. Agora, presta atenção nesse mesmo valor aqui que nós vendemos lá para 10 dias, 38 e 36, olha quanto de prêmio que eu vou estar recolhendo se eu fizer daqui a 30 dias. R$ 1,28 que Petrobras estaria me pagando, não mais 50 centavos, e sim R$ 1,28. Então, olha só, olha que legal. Se eu quero comprar 1.000 ações, olha quanto que de prêmio eu vou recolher daqui a 30 dias. R$ 1.280 só pelo fato de eu ter a intenção de comprar Petrobras. Agora, olha a inteligência dessa estratégia. É só você parar e pensar. Se você hoje viesse ao mercado comprar Petrobras, você estaria pagando, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, você estaria pagando R$ 38,70 e não estaria recebendo nada. Qual o teu risco dessa operação? O risco de mercado normal. Quando nós falamos de risco de mercado, pessoal, nós estamos falando do risco da volatilidade. Porque as ações, elas oscilam, tanto para cima quanto para baixo. Então, quando você compra a R$ 38,73, qual a garantia que você vai ter dela não cair nos R$ 35? Então, esse é o risco de que nós chamamos de mercado mais normal. O mercado de renda variável das empresas, elas oscilam para baixo e para cima. Quando está tudo positivo, as pessoas estão felizes da vida. Mas quando o mercado está caindo, as pessoas ficam tristes. As pessoas querem vender as ações do prejuízo para se livrarem de um possível problema. Só que esse investidor, essa pessoa, esse especulador, vamos dizer assim, ela não tem certeza da operação que ela está fazendo, né? Então, isso é muito prejudicial para quem está operando às cegas.
Agora, quando você já sabe o que você está fazendo, o motivo ao qual você está entrando, o motivo que você está comprando essa empresa e, o melhor, a referência de você estar capitalizando mesmo antes de entrar para o mercado. Então isso aqui é fantástico, porque eu vou ter R$ 1.280 para pagar Petrobras mais barato daqui a 30 dias e eu ainda vou receber um desconto disso. Algo que eu já iria comprar hoje pagando mais caro e sem receber nada. É simples e objetivo assim, pessoal. Muitas pessoas não acreditam, mas é assim que funciona. Então, todos os meses eu faço essas operações na minha conta. Eu vou mostrar outra operação que eu tenho aqui e eu vou fazer para vocês ao vivo, porque essa operação eu já tinha montado ao vivo e eu quero justamente compartilhar com vocês. Isso aqui é uma outra operação, é uma outra ação que eu tenho, pessoal, que eu já tinha essas ações em carteira, só que no mês passado eu acabei saindo dela através do nosso outro método, que é a carteira remunerada. Rentabilizei um bom capital aqui e agora estou voltando para tentar comprar mais ações dela. Tá? A gente tenta comprar, mas enquanto a gente não consegue, a gente vai ganhando prêmio. Essa empresa aqui, ela está custando agora R$ 22,87. Só que eu quero comprar a BRAP4 nos R$ 20,95. Quer dizer, é um desconto aqui de praticamente R$ 2 que eu vou ter se caso ela entre aqui na faixa dos R$ 20,95. E quanto que eu recebi de prêmio para fazer essa operação? Olha que legal, pessoal. R$ 210 que eu recebi na hora, no ato. Quando você monta essa operação, você já recebe na hora. Mas, Paulo, quanto que eu tenho que ter para comprar a BRAP4 daqui a 20 dias? Bom, eu tenho que ter 20.740 para assumir o compromisso de comprar. Mas não necessariamente, como eu falei lá atrás, você não precisa ter as 1.000 ações aqui para você comprar. Você consegue, com 2.286, comprar 100 ações. E você, aos poucos, ir montando o seu portfólio. E daqui a algum tempo, você vai estar com um capital suficiente para você estar fazendo operações até maiores que essa. Porque isso aqui, o valor do prêmio vai de acordo com a quantidade de ações e de caixa que você tenha para assumir no futuro esse papel. Eu recolhi na hora R$ 210 nessa operação. Olha aqui, ó. Aqui nós estamos agora com o resultado aberto em R$ 100. É o que está me dando aqui de lucro até agora. Por quê? Daqui a 20 dias, se BRAP4, olha que legal isso aqui. Presta muita atenção nisso aqui, que isso aqui é uma virada de chave para você entender. Imagina você que a BRAP4, ela ficou aqui, aí caiu, veio aqui. Só que o nosso strike, olha, o nosso preço que nós queremos comprar daqui a 20 dias é R$ 20,95. Aí vamos supor que a BRAP4, ela, subiu e foi lá para os R$ 25,65. Cara, o que você vai fazer com esse prêmio que você recolheu? Esse prêmio, pessoal, ele fica inteiramente 100% para você. Você não devolve para o mercado não te pede de volta. Por quê? Porque você não teve a obrigação de comprar nada. Olha que legal isso, por isso que nós chamamos de entrada remunerada e sem pressa, sem afobação. Por quê? Enquanto nós não comprarmos essas ações que nós já queríamos ter na carteira, a gente vai rentabilizando de mês a mês. Se daqui a um mês você fez 10, 15 operações com várias empresas diferentes, olha o capital que você está girando de forma 100% gratuito na tua conta. Gratuito que eu falo, tá? É a forma de me expressar, mas entre aspas. Por quê? Porque o mercado deixou isso para você, você não comprou a ação e você rentabilizou. Agora, imagina aqui comigo, se você faz 10 operações em BRAP4, em vários strikes diferentes, e essas 10 operações deram certas, elas subiram. Aí vamos supor que você não conseguiu comprar as ações, você rentabilizou aqui R$ 1.000, R$ 2.000. Olha quanto de prêmio você vai ter para comprar as ações, você fazendo caixa. E, cara, quando você conseguir comprar essas ações, você entende que o preço dessas ações saiu de graça para você só pela quantidade de prêmio que você já recolheu até aqui. Eu faço isso de mês a mês, porque eu vou recolhendo prêmio de outras ações e, às vezes, quando eu sou exercido em uma, caramba, eu olho o meu caixa e falo, ó, o dinheiro total que eu peguei de prêmio, de ISA, de Itaúsa, de Cosan, de Vale, ela supriu a necessidade de eu pagar à vista daqui a 20 dias um contrato futuro que eu já tinha feito com o mercado. Muitas ações que hoje eu tenho na minha carteira, entre aspas, vieram de graça do mercado.
Esse é o raciocínio, né? Eu vou mostrar aqui para vocês outras operações que eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho a ISA Energia, que é uma ação de elétrica, né? Eu tinha também uma posição até relevante, só que eu fui saindo dela através do nosso outro método, que, como eu falo, tudo é método, pessoal. Toda estratégia que a gente utiliza aqui na Bolsa, ela tem que ser usada ao nosso favor. Eu não vou vender uma ação por vender. Não, eu vou vendê-la porque eu entendo que ali é uma região interessante para eu vender. É uma região onde o meu método ele é aplicado de forma inteligente para eu poder também rentabilizar. Como eu vi que mês retrasado eu fui exercido na minha obrigação de vender as minhas ações, uma parte da minha posição, o que eu já automaticamente faço? Eu já entro novamente na mão oposta, justamente no nosso método entrada remunerada. Por quê? Eu recolhi de prêmio aqui nessa operação 14 centavos. Eu tenho essa empresa há algum tempo na minha carteira no valor de R$ 17,58. Olha isso aqui. Quando eu desfiz de parte da minha posição que eu tinha nela, isso aqui tudo, pessoal, foi de valorização que eu tive na minha carteira. Quer dizer, ela saiu daqui dos 17,58, eu vendi praticamente aqui na máxima, nos 30 aos 32 reais. Quer dizer, eu rentabilizei daqui para cá e agora, ao inverso, para poder refazer a minha posição, eu começo novamente no nosso método. E com isso, eu vou estar comprando 19.920, mas com um lucro absurdo que eu tive lá atrás, né? E com mais, eu consigo pegar, mesmo assim, com desconto e também rentabilizando através das minhas operações no método entrada remunerada. Eu tenho outra aqui também, ó, em Itaúsa, que é uma hold, né? Do Itaú, que eu também opero de mês a mês. Mês passado também eu saí de uma parte dessa posição e agora eu estou aqui, ó, na espera para ver se de repente ela consegue me fazer entrar novamente na compra dessas ações. Olha aqui, ó. Ela hoje está cotada a R$ 12,92. Eu entendi que, bom, se eu pagar R$ 11,95, eu vou estar pagando com um belo desconto. Com R$ 1 de desconto, eu ganhei aqui 9 centavos em cada ação vendida. Então, as 1.000 ações, eu rentabilizei aqui um total de R$ 210 nessa operação. Olha outra operação que eu tenho aqui também em CEMIG. CEMIG, eu tenho uma parte dessa posição e aqui eu também estou posicionado para tentar comprar as ações de CEMIG. E ela está bem próxima, tá vendo? Ela saiu daqui, olha que legal. Eu fiz também uma boa saída da minha mão depois que o mercado, esses últimos meses, subiu muito. Chegou a hora de eu começar a desfazer e aí, com isso, eu fui desfazendo um pouco da minha mão, fazendo um caixa. Isso aqui também, com o tempo, você vai aprender os momentos certos que você precisa reduzir um pouco a sua posição, entender que, às vezes, o mercado já está ali na máxima, né, de uma expansão, e aí é a hora de você chegar e você sair um pouco da posição que você tem nas ações que você tem em carteira. Isso tudo através de outros métodos, tá? Nesse exemplo, eu quero comprar a CEMIG nos R$ 10,74. Para isso, eu recolhi 13 centavos de prêmio, quer dizer, eu ganhei nessa operação aqui R$ 130. Hoje, ela já está com R$ 50 de lucro, porque isso tudo aqui são preços teóricos, aonde o mercado quer te pagar e quanto realmente você vale para o mercado. R$ 50, essa operação agora está dando de lucro, entendeu? Então, se a CEMIG chegar aqui, ó, no dia 20, lembra lá do exemplo, ó? Ela desceu, ficou aqui, ó, sambando no nosso preço que nós já queríamos comprar. Se ela fizer isso, esses R$ 130 aqui, ó, ele fica inteiramente para mim, de graça, na minha carteira. Mas eu, como quero já comprar CEMIG, se eu for exercido, para mim também é lucro, tá? Além de eu ter recebido esses 130, eu estou recebendo ainda as ações com um belo desconto, porque se eu sair da posição nessas regiões aqui, ó, dos 12 a quase 14 reais, poxa, eu tive um lucro daqui para cá e eu vejo que é interessante esse 50% de queda aqui, eu estar novamente me posicionando e fazendo isso de mês a mês. Então, é uma operação maravilhosa. Olha só, eu também tenho aqui
em Banco do Brasil. Inclusive, eu até fechei aqui uma outra operação que eu tinha, bem bacana. Imagina você, olha só. Banco do Brasil hoje está cotado a R$19,61. E agora eu tenho as minhas ações a serem compradas daqui a 20 dias, caso eu consiga comprá-la a R$17,89. Que é aqui, ó. Bem nessa região aqui, ó, R$17,90. Eu recolhi de prêmio nessa operação R$120. Olha que legal. R$120 foi a operação que eu fiz dentro de Banco do Brasil. Inclusive, para eu poder fazer essa montagem aqui para vocês ao vivo, eu precisava montar essa operação com o mercado rolando. Então foi isso que eu fiz. Então aqui, prestem bem atenção no que eu vou falar agora para vocês pegarem o raciocínio mais uma vez. R$17,89 é o preço que eu aceito pagar de Banco do Brasil. Só que olha que legal, daqui a 20 dias, se caso o Banco do Brasil, mesma história, subir ou ficar aqui a R$17,91, eu não tenho obrigação de comprar, esse dinheiro aqui é totalmente meu. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode montar várias operações dentro do operacional de vocês? Cada um tem que ter a consciência da quantidade que vocês podem estar assumindo em comprar. Aqui, pessoal, eu tenho Banco do Brasil, desse lado aqui, vários strikes, né, que é o preço aonde nós vamos pagar no futuro, pagando, por exemplo, nessa operação aqui, ó, nos 18,40, nos 17,65, nos 17,90, por exemplo, ó, aqui ela está com uma negociação em contratos abertos de mais de 485 mil. Olha que legal. Isso aqui também é muito importante. Quantidade de operações abertas nesse valor, porque tem muita gente negociando. Banco do Brasil é altamente líquido. Por quê? Você tem partes e contrapartes a todos os momentos para você negociar. Aí vamos supor que eu queira comprar as ações de Banco do Brasil nos 17,90, que é justamente aqui. Quanto que eu recolho de prêmio nessa operação? Olha isso, R$360 de crédito. E agora eu vou montar aqui para vocês entenderem como é que nós fazemos essa operação. Eu quero fazer essa operação e eu quero recolher esse prêmio aqui que para mim é bem interessante. Então eu vou fazer aqui, ó, a venda de 2.000. Eu vou colocar aqui um código, ó, BBAST 180. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o código que eu coloco aqui. E agora, ele está me dando aqui, ó, o preço, 0,18. Ó, R$360. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vender. Ó, simplesmente isso. Acabou de entrar R$360 na minha conta, ó, 100% executada. A ordem foi mandada para a bolsa, alguém negociou comigo lá, pagando 18 centavos nessa operação. Eu acabei de colocar mais R$360 no bolso. Olha que legal, pessoal. Aqui, ó. Aqui vai mostrar. Olha que interessante. 20 dias atrás, aproximados, eu fiz essa mesma operação praticamente, ó, no mesmo strike. Olha como a volatilidade, ela muda. Isso aí depois você vai entender também. Quando eu falei para vocês sobre a precificação, ela se dá justamente nos tempos de exercícios, nas volatilidades que o mercado está precificando ali no momento. No passado, eu vendi essa posição aqui por 6 centavos. E hoje eu estou recolhendo 18 centavos, não 6. Mas se você olhar, na mesma faixa de preço praticamente. Só que com tempos diferentes, vencimentos diferentes. Olha a diferença de um preço para o outro, de um prêmio para o outro. Só nessa operação aqui, eu não comprei Banco do Brasil ainda. Só nessa operação eu já tenho R$480 na minha conta limpo. Limpinho, limpinho. E agora eu tenho que esperar. Não tem mais o que fazer. Eu tenho que esperar, torcer para ser exercido, porque eu quero muito comprar, pessoal. Eu quero muito comprar Banco do Brasil. Você, de repente, já quer muito ter Banco do Brasil na carteira. Só que você não tem aquela pressa, você não tem aquela afobação, porque você já tem o método na mão. Você utilizando da forma correta, você tem um método. E agora, nós vamos passar para uma outra operação que nós temos aqui. Por isso que eu falo, não olhem para os valores. Olhem para a técnica que nós podemos utilizar de forma muito simples e aplicável, replicável, tá bom? Olha só, essa operação aqui
é no ETF do BOVA11. O que é o BOVA11, pessoal? É uma cesta onde, dentro dessa cesta, tem todas as ações que nós passamos aqui. Um pouquinho de cada, sabe? É uma cesta de ações. E também nós conseguimos fazer muitas operações legais com BOVA11. Eu quero só deixar um exemplo para vocês, que aqui ela envolve o nosso método, mas junto com outro método que também nós temos no treinamento, que lá na frente você vai aprender. Mas vamos de passo a passo. Eu só quero que você consiga entender o racional das coisas aqui. Olha só, eu fiz, dentro dessa operação aqui, 2.000 opções de BOVA11. Olha que legal, pessoal. Hoje, eu recolhi isso aqui. Deixa eu mostrar primeiro para vocês a quantidade de prêmio que eu recolhi nessa operação. Olha que legal. Eu recolhi nessa operação R$ 3.320. Mas eu tenho quantos dias de operação ainda? Eu tenho 20 dias. Mas vamos supor que eu olhe o preço aqui e fale assim, caramba, eu ganhei 3.320, só que 1.940 para mim tá bom? Olha, para mim tá bom. Então, eu posso encerrar essa operação agora colocando esse prêmio aqui todo no bolso? Olha que legal, pessoal. Você pode ficar com esse prêmio aqui todo para você antes mesmo de bater lá o vencimento dessa operação? Pode, você está autorizado, cara. No mercado quase tudo é possível. Eu posso encerrar essa operação, lembrando que eu recebi 3.320, a única coisa que eu tenho que fazer é recomprar essa ação e devolver lá para minha conta da corretora 1.380. Quer dizer, é um cálculo muito básico. Eu tenho 3.320 menos 1.940, eu devolvo 1.380, só isso. Se 20 dias atrás caiu 3.320, hoje vai sair 1.380 de um valor que eu ganhei de prêmio. O mercado me presenteou. Eu peguei esses R$ 1.940 em menos de 20 dias. Coisa que ninguém lá fora, nenhum mercado, nenhuma estrutura vai te proporcionar isso. Só dentro do método entrada remunerada, só dentro do mercado financeiro. Bolsa de valor. É a única forma que nós temos de ganharmos dinheiro assim, simples e objetivo. Por que isso não é divulgado? Porque não é interessante para eles, pessoal. As corretoras, os grandes bancos, eles não querem que você tenha conhecimento disso. Eles querem sim que você compre as ações com eles direto. Por quê? O que você compra com eles, eles estão ganhando as taxas para isso. E eles não estão nem aí se vão fazer você ganhar dinheiro ou não. Eles querem vender, só isso. Eles têm o direito de poder negociar essas ações para você. Você, negociando com elas, elas são justamente a ponte de você com a B3. E a B3 junto com as empresas. É assim que funciona, é todo um sistema. E quando você quebra esse sistema, os resultados começam a aparecer. Por isso que isso não é tão divulgado, tão difundido. Entendeu? Olha só, eu vou mostrar aqui um outro exemplo para a gente poder finalizar a nossa aula. Eu tenho essa ação aqui, ó, que é a Cogna, tá? Ela tá me dando aqui um negativozinho de 19%. Só que olha que interessante, enquanto ela não pega. Por quê? Eu tinha a Cogna aqui embaixo. E aí eu também fiz a mesma coisa, tá? Eu saí de Cogna. Olha isso, eu tinha pego Cogna na época a R$1 e pouco. Mais uma vez, não se liguem nisso aqui. Não se liguem nos prêmios, não se liguem nos valores. Se orientem pela riqueza de detalhes que é o racional dessa operação. Isso aqui para mim, cara, é irrisório. Isso aqui eu não tô vendo isso aqui. Imagina, eu comprei essas ações aqui embaixo, eu saí, ó, nessa posição aqui mais ou menos. Eu lucrei isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui foi meu lucro. Eu entreguei as minhas ações aqui. O que eu fiz? Eu fiz a entrada remunerada. Eu não já queria comprar as ações? Queria, então eu tenho que assumir. Lembra que eu te falei do risco de mercado? As ações podem oscilar até elas voltarem novamente ao seu curso normal, que isso é saudável, isso é normal. Imagina você querer comprar a ação sempre nas máximas do mercado, porque ele não volta, ele não dá um descanso para você comprar mais barato. Entende? Essa é a diferença. Olha que bacana, pessoal. Vou mostrar para vocês e eu vou fazer aqui justamente para vocês entenderem o racional disso. Olha, vem aqui na minha grade de opções, deixa eu dar uma olhada para ver quanto que de prêmio eu consigo rentabilizar
num patamar de preço que eu sinta que seja interessante para eu poder fazer essa operação. 2,78. Bom, 2,78 é interessante? Bom, com 3.000 ações, olha isso. Olha que legal, porque esse método, pessoal, ele te dá a oportunidade de você rentabilizar para comprar ação e depois que você compra, ele também te dá a oportunidade de você rentabilizar de forma segura. Por quê? O risco que eu tenho dessa operação aqui já muda. Eu tenho a obrigação de entregar o papel, somente isso. E lá no nosso método entrada remunerada, nós temos a obrigação de comprar o papel, mas ganhando para isso. Então eu vou fazer aqui essa operação também para mostrar para vocês que é real. Isso aqui é real, pessoal. Ah, Paulo, tá me dando prejuízo. Mas, cara, enquanto ela não performar, eu vou fazendo essas operações e vou rentabilizando, cara, de mês a mês, semana a semana na minha carteira. Eu vou pegar o código dela, COGNH 279. Olha isso. Na verdade, ela tá pagando até um pouquinho mais. Eu vou tentar pegar aqui, ó, 0,6. Não mais 0,5. Vamos ver se eu consigo fechar. Ó, 3.000 ações eu vou estar recebendo, ó, R$180. Ó, vendi. Olha que bacana. Olha, no nosso curso lá, no nosso método, eu falo também um pouquinho sobre as plataformas de investimentos, tá? Vocês viram aqui o exemplo claro. Não vou entrar no assunto de plataforma, mas a execução dessa ordem eu fiz por uma outra plataforma que você também obtém de graça, dependendo da corretora que você tenha, que é o PNT, que é essa aqui, ó. Essa operação aqui que eu fiz, mandando a ordem por aqui. Se eu tivesse feito diretamente aqui, ó, por essa plataforma aqui que se chama Profit Pro, que a corretora te dá, que ela te oferece com algumas condições de graça ali para você estar operando, eu teria pego não 180. Eu teria pego R$150, quer dizer, R$30 a menos. Mas eu utilizo essa plataforma aqui, que é o PNT, e aí depois, lá na frente, vocês, quando organizarem a vida de vocês para entrar no mercado da mesma forma que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão ter também essa oportunidade de poder estar baixando essas plataformas de forma gratuita aqui para vocês e vocês podem contar com a minha ajuda. Agora, pessoal, eu não vou me estender mais porque eu queria passar justamente, era dar para você essa clareza no seu operacional. De repente você está aqui hoje, você não investiu, você ainda não comprou ações, você de repente tem vontade, mas de repente você chegou aqui por imaginar que você pode obter prêmios de mês a mês sem mesmo ter a obrigação de comprar o papel no ato de você montar essa operação. Você só tem a obrigação daqui a 20, 30 dias, conforme você escolher a data do exercício. E você tem, de repente, agora a oportunidade de aprender com mais clareza, obtendo o nosso método entrada remunerada. Eu vou deixar o link para vocês aqui. Cara, assim, o preço é irrisório realmente. É só para você poder ter uma esteira, para você ter um degrau para subir. De degrau a degrau, você vai colocando dentro do seu operacional cada método que nós utilizamos para poder operar aqui de mês a mês. Pessoal, eu não vivo de venda de curso, de venda de método, não. Esse é um método que eu já tenho há muitos anos, eu utilizo há muito tempo e eu consegui realmente colocar para fora isso, gravando as aulas para poder ajudar outras pessoas. Porque muitas pessoas viam no meu Instagram e perguntavam, Paulo, como é que é isso, como é que é aquilo? E nem sempre a gente tem tempo suficiente para poder explicar para todo mundo algo que para mim é simples, mas de repente para a pessoa que nunca teve contato com isso é algo de 7 cabeças. Hoje você viu e provei para você que não tem nada de 7 cabeças. É um método simples e objetivo. Então vai já botando aí no chat o que você está achando da aula, se você está achando interessante, se está gostando. Deixa os likes, se inscreve aí já no canal, porque dentro do meu canal tem muitos vídeos educacionais, muitos vídeos legais. E lá no meu Instagram também, que eu estou sempre colocando para vocês conteúdos, assuntos bem relevantes, principalmente voltado para o mercado de opções e de ações. Agora, se você tiver alguma dúvida, deixa aí no chat que eu daqui já vou respondendo para vocês, tá bom? Então vamos seguindo aqui, que eu vou deixar para vocês também o link do nosso treinamento. Cara, se você parar, entrar lá e ver o valor, porque
Preço é uma coisa, né, pessoal? Valor é uma outra, totalmente diferente. Valor é o que eu estou dando dentro do método que eu estou oferecendo para vocês. O preço é algo que é simbólico, né? Vamos dizer assim. E agora você pode se perguntar, poxa, só isso mesmo? Pessoal, é a oportunidade que você está tendo de entrar e adquirir o seu método e ter esse direto contato comigo. Você vai ter o meu contato direto no WhatsApp, a gente vai conversar. Depois daquele grupo que você chegou lá no WhatsApp, eu vou abrir esse grupo para você justamente ter lá dentro do grupo do WhatsApp, poxa, um canal para você poder conversar com outras pessoas que também estão fazendo, aplicando o método. Você vai ter contato diretamente comigo, tudo isso você vai ter. E lá dentro do nosso treinamento, eu fiz alguns PDFs para você poder estudar utilizando ele como base, para você às vezes de repente querer ler algo físico, você poder imprimir isso e ter aí do lado do seu computador, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês realmente tenham gostado e eu vou estar aqui esperando. Se vocês precisarem de algum suporte, tirarem alguma dúvida, podem mandando aí e eu vou estar encerrando daqui a pouco a nossa apresentação. Espero que vocês realmente tenham conseguido entender e se ficou alguma dúvida, a gente pode sanar isso agora para vocês. Eu vou dar um tempo aí para vocês irem jogando as perguntas, as dúvidas. Já temos algumas aqui e nós vamos ir respondendo conforme essas dúvidas forem surgindo, tá? Então o método é simples e objetivo. Eu faço isso de mês a mês com várias ações que eu tenho, que eu possuo em carteira. Ações que eu quero comprar, ações que eu já tenho e quero me desfazer. Tudo isso baseado em métodos. Você precisa ter uma clareza na hora de você entrar na operação. Na hora que você tem que comprar o momento certo que você precisa sair, o momento certo que você precisa recolher o prêmio através de cada método que vai estar listado lá dentro do nosso treinamento. E daqui para frente eu vou fazendo novamente, vou marcar com vocês outras aulas, né? Outros conteúdos relevantes que faz sentido para você entender o passo a passo, o degrau a degrau que você vai alcançar daqui para frente. Eu espero e desejo tudo de bom para vocês. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui nessa noite. Obrigado pela oportunidade de você ter dado para eu poder passar para você o conhecimento que eu tenho e que eu faço e aplico todos os meses dentro das minhas operações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no nosso treinamento e qualquer coisa eu vou estar aqui esperando por vocês. Um abraço.